E aí, generais, como é que vocês estão? Estamos na aula 14 de 52. Olha, já já que a gente chega nas 52, hein? E aí, o que vocês estão fazendo? Vocês conseguiram ler os livros, fazer o jejum, ler o texto bíblico? Conta aí nos comentários para mim, tá bom? A palavra-chave dessa semana é expansão, influência, sobre influenciar pessoas. Por quê? Nós não conseguimos mudar as pessoas, mas podemos influenciá-las. Só isso que a gente pode fazer. Influenciar com tudo aquilo que você sabe, com tudo aquilo que você tem dentro de você. Entendeu? Você pode mudar várias vidas com todo esse conhecimento que você tem. Então, vamos influenciar. A leitura de hoje é Lucas 15. Eu vou ler aqui para vocês, porque eu não sei se vocês têm lido, quando eu falo assim, tem que ler essa parte. Eu não sei se vocês têm lido, então eu vou acompanhar aqui com vocês. Vocês me digam se vocês acham que é melhor assim, ou se vocês vão lá e ler essa parte ou acabam esquecendo, né? Então vamos lá, Lucas 15. As parábolas da ovelha e da dracma perdidas. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, os fariseus são aquelas pessoas que são religiosas, né? Aquelas pessoas religiosas daquele tempo. E até hoje tem muitos fariseus no nosso meio, que se sente melhor do que os outros, que sente que só ele vai para o céu, que só ele é o santo, só ele é o correto, certo? E muitos desses fariseus, como Jesus comia com essas pessoas pecadoras, como se os fariseus não tivessem pecado, eles estavam julgando, né? Murmurando, dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. Porque Jesus estava no meio de quem? Dos pecadores, dos cobradores de impostos, das prostitutas, daqueles que realmente precisavam. E por isso que Jesus disse que quem precisa de ajuda são aqueles que estão enfermos, não aqueles que estão com saúde, né? Os doentes que precisam de médico e não os saudáveis. Então, tem muitas pessoas assim, e até hoje tem muitos que não concordam com a salvação daquele ladrão na cruz, porque ele pecou a vida inteira, mas no último momento teve o arrependimento. E é isso que Deus vê, o arrependimento, porque nós não seremos salvos porque somos bonzinhos. Nós não seremos salvos pelos nossos comportamentos, entendeu? Tem uma parte que fala assim: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz tudo certinho, eu curei em teu nome. E tipo assim, eu tive um comportamento muito bom em teu nome. Mas Jesus vai olhar para essas pessoas e dizer assim: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Entendeu? Porque Jesus quer o quê? O arrependimento. Não quer um comportamento perfeito que você acha que é perfeito. Ele quer
o seu arrependimento. E quantas vezes muitas pessoas fazem tudo certinho, mas Deus vê o que está lá dentro. Deus conhece os corações. Às vezes você está fazendo tudo certinho na sua visão, mas lá dentro Deus conhece muito bem os seus pensamentos e não condiz, sabe, com essa perfeição de fora. E aí, continuando aqui, a parábola do filho pródigo, que é Lucas 15, né, 11 agora. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Então aqui houve o quê? Um arrependimento. Ele pecou, ele falhou sim, gastou toda a herança que ele tinha recebido do seu pai, mas ele se arrependeu. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Então, com certeza, ele estava com uma roupa toda suja, com a sandália suja, ou talvez até descalço. E ele falou, trazei a melhor roupa e vestilho e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Então, tipo, esse homem aqui está no lugar de Deus, né? O Senhor vê o arrependimento do coração humano. Às vezes, você pode não se sentir digno por tudo que você fez na sua vida, por todas as pessoas que você prejudicou. Mas Deus vê o seu arrependimento e coloca roupas novas em você, e coloca um anel no seu dedo, e coloca sandálias novas nos seus pés, e te chama de filho novamente. Não são seus pecados que vão fazer você deixar de ser filho de Deus. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aí é como o ladrão da cruz. Estava perdido, estava morto, mas na última hora houve o arrependimento e ele reviveu. Entendeu? E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma vida inteira de falhas, de pecados, mas o Senhor viu o seu coração na hora e no último instante ele foi salvo. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então o pai estava muito feliz pelo seu filho estar são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Tá vendo o bonzinho? O bonzinho teve inveja do irmão. Em vez de ficar feliz com a volta do irmão, ele teve inveja e disse: Eu sempre te obedeci e o Senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, o que significa isso? Todas as coisas foram nos dadas, todas as coisas foram dadas a você. Será que você está vivendo hoje como esse filho aqui que ficou, esse filho que obedeceu, mas não se sentia pertencente? Tanto que o pai dele disse: Você sempre está comigo. Tipo, você poderia dar uma festa a qualquer momento que você quisesse com seus amigos, mas tipo, ele não se sentia digno de dar essa festa. E aí, o seu irmão que pecou, que fez o seu pai ficar triste, né? Deu tristeza para o seu pai, ele sim recebeu a festa. Então, todas as coisas estão nas suas mãos. Cabe a você usufruir dessas coisas. Você pode escolher ficar nesse mundo e viver uma vida, sabe, de dificuldade, uma vida totalmente escassa, mas todas as coisas estão aí para você usufruir. Agora, depende de você tomar atitude e usufruir de tudo que Deus já colocou nas tuas mãos. Então, que a gente não seja fariseu, sabe? E falar, poxa vida, mas ele errou tanto e agora olha onde ele está. O que importa é o arrependimento da pessoa. Então, o que ele explicou para nós foi para você não julgar as pessoas pelo comportamento delas, porque o comportamento pode mudar de uma hora para outra. E você? Será que você vai mudar de uma hora para outra? Esses seus olhos? Não carregue as pessoas, perdoe. Porque a partir do momento que você não perdoa, você carrega a pessoa nas suas costas. A sua vida fica travada. Você não fica em paz. As coisas não evoluem, porque você está carregando um peso que não é seu. Então, perdoe. E o perdão não é para quem merece. O perdão é realmente para quem não merece. O perdão é para quem falha, para quem erra. Você nunca falhou? Nunca errou? Então perdoe essa pessoa que te ofendeu. Perdoe. Parábola, Jesus falou aqui por parábolas. O que significa parábolas? Parábolas é uma volta para só algumas pessoas entenderem. Então, essas parábolas Jesus falava que era só para os reinantes entenderem. Até teve algumas parábolas que alguns discípulos não entenderam e perguntaram para ele depois. Deixa eu ver aqui. Religiosidade, como a gente falou dos fariseus, é igual a um comportamento controlado. Alguém tentando fazer você ser aquilo que você não é. Então, se você é um religioso, é porque você está sendo controlado. Tem 12 áreas na nossa vida e uma delas é a vida social. E uma das chaves é não ficar avaliando o comportamento das pessoas
e cuidar da própria vida. E a frase que ele sempre fala, e a frase que eu amo, é: vá cuidar da sua vida. Tem tanta coisa para ser melhorada nessa vida aí, porque você está gastando energia ainda cuidando da vida de terceiros. Você gasta energia cuidando da vida dos outros, sabendo fofoca da vida dos outros, sendo que você poderia estar melhorando como pessoa, melhorando em todas as áreas da sua vida. Não gaste tempo, o tempo é precioso. Gasta tempo cuidando de você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Lá no final, quando todos forem embora, vai ficar você com você mesmo. Então, cuide de você. Quando você cuida de si mesmo, quando você cuida da sua vida, você é liberto. Isso é liberdade. A minha vida está a serviço do Rei. Diga isso, a minha vida está a serviço do Rei. Mas não é por isso que você vai deixar as pessoas pisarem em você ou te fazerem de bobo, tá certo? O não, às vezes, é preciso. Esteja presente em várias bolhas sociais. Igreja, amigos. Tem um exemplo de um pastor que ele viveu a vida inteira só nessa bolha de igreja. E o que aconteceu? Ele falhou, ele pecou, ele foi expulso da denominação. E o que aconteceu com ele? Ele simplesmente ficou perdido, porque ele não tinha uma outra bolha, sabe? Não tinha para onde ir. Ficou perdido, ele foi expulso e a vida inteira ele só fez isso. Só ficou no meio cristão, só ficou no meio das mesmas pessoas, entendeu? Então vá para outros lugares, conheça outras pessoas, não fique só nisso, não coloque sua vida só nisso, que nem num casamento mesmo. Não fique preso só nisso, porque você não sabe o que pode acontecer. E aí depois, o que você vai fazer? A vida inteira você só fez isso, só sabia mexer com isso, não sabia mais nada. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser para você. Tanto para passar para essas pessoas, para influenciar essas pessoas, como para você mesmo. Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode te roubar. Não é sobre grana. Tem muitas pessoas que têm grana e não têm relevância. Chega numa mesa e não sabe nem conversar. Então, a chave é ter relevância. Como tem relevância? É sabendo de tudo um pouco. Sabendo de tudo um pouco, ouvindo mais, falando menos. Tem 3 fases da relevância, que é a descoberta, você sabe exatamente quem você é, o que você carrega. A potencialização, que você vai fazer ficar encorpado tudo isso que você sabe. E a amplificação, você vai se fazer ficar conhecido através das redes sociais, através de televisão, jornais, né? Hoje mais é redes sociais. Aí quando você começar a crescer, você vai ser criticado. E às vezes você vai ser até expulso, como esse pastor foi. Entendeu? Porque você não vai se deixar mais ser manipulado pelas pessoas, sabe? Você vai fazer perguntas e essas perguntas às vezes vai te fazer ser expulso desse lugar, entendeu? Então quer dizer que você saiu desse nível, você subiu de nível. Então muitas vezes as pessoas não vão te aceitar. Mas tudo bem, você não é marionete, entendeu? Você deixou de ser marionete, mostrando aquilo que você não era só para agradar os outros. E diga a frase: eu sou relevante, eu tenho coisas novas agora. A vida relevante é no agora, então faça algo agora para ser relevante.
e naquilo que eu treino eu sou bom. Se você não é bom em alguma área da sua vida, é só treinar. Treinar, treinar, repetir, repetir até ficar bom. O livro dessa semana, na verdade, são 2 livros, Perdas Necessárias. Eu comecei a ouvir esse livro, olha, tem muita coisa, muito código nesse livro, hein? É muito legal sobre psicanálise, sobre questões passadas, sabe? É muito legal, só que tem 10 horas de audiolivro, mas vale a pena. E o outro livro é Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Entendeu? Os japoneses nem ruga não tem. Qual será esse segredo? Vamos ouvir esse livro aí. Coloca lá na velocidade mais alta, 1,25, 1,50, se você conseguir, para ir mais rápido, tá bom? O filme é O Discurso do Rei, o texto bíblico é o livro de Lucas e o jejum é segunda, quarta e sexta, tirar uma das refeições, ou o café da manhã, ou o almoço, ou o café da tarde, ou a janta, tá? E a modelagem é para modelar o Márcio Valadão, que é um grande homem de Deus. Aqui embaixo vai ter a descrição, ali no mais, clique ali no mais, e vai ter tudo certinho, o livro, o filme, aí você tira um print e vai ouvindo durante essa semana aí, que ainda é terça-feira, tá? Quem inventa desculpa não é bom em mais nada. Então não invente desculpa e faça o que precisa ser feito, tá bom? Um beijão para vocês, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, o resumo dessa aula, tá? Todos os méritos vão para o Pablo Marçal, certo? Então, é um resumo para quem quer aí mudar a situação desse ano, se você está paralisado, quer mudar de vida, né? Só o conhecimento, a leitura desses livros, que nem da semana passada foi da Natália Arcuri, sobre investimentos, já mudou bem o meu pensamento sobre isso. E ler a Bíblia e ter alguém para modelar, e o jejum é tudo para te fazer crescer, te fazer ser diferente, te fazer ser relevante. Tá bom, generais? Um beijão para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.